Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos e, olha, comente e divulgue o canal. E se você quiser ser parceiro do canal, financeiramente ajudando o canal, o Pix está na thumbnail, mas eu vou dizer aqui, o e-mail é robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Nós paramos fazendo uma análise sobre Urano. Tá? Então, quem era Urano? Por que ele perdeu o poder? Por que Urano perdeu as bainhas de plasma dele? Ok? Porque é bom lembrar que esses astros eram chamados no passado por estrelas errantes e não por planetas. A palavra planeta tem a ver com algo plano. Ok? É preciso ir na filologia da palavra. Então, Urano, eu coloquei bem aqui, tá? Bem aqui, ó. Urano, Anu, El Elyon são os mesmos seres. Urano era pai dos Teós, Anu é pai dos Anunnakis e El Elyon é pai dos Elohim. Ok? Pai dos Elohim. Ele é também conhecido por, tá, muitos outros nomes. Ok? Então eu já mostrei para vocês algumas coisas sobre ele, tá? Vou apagar aqui. Apagar algumas coisas aqui para abrir espaço, tá? Então o Urano, tá? Olha aqui, gente, importante dizer isso aqui, tá? O Urano também foi conhecido no panteão mesopotâmico como El Elyon, ok? Então, antes que alguém comece logo a falar, eu fiz a leitura aqui do Evangelho de Lucas, mostrando que Jesus, ok, era filho de Ra-Elion. Ok? Então, eu não acredito em Jesus. Jesus foi uma fabricação de César. Jesus foi fabricação dos romanos. Jesus era um farsante. Ele, né, como está escrito no Talmud, Jesus, não sei o que, tá. Você tem o direito de pensar o que quiser a respeito de Jesus. Agora, bem, é um mito. Tá? Buda também é mito. Tá? O Maomé é mito e etc. E outros mitos. Tá? Então, antes de alguém falar essas bobagens, os gnósticos acreditavam, tá, em Cristo, no Cristo. E diziam que Jesus, tá, muitas escolas, o Valentim, por exemplo, dizia que Jesus ele era a plenitude do pleroma. Esse ser humano impactou a humanidade, querido. Tá? Jesus, segundo alguns, era filho de Javé. Mentira.
Mentira. Ele nunca foi filho de Javé. Tá? Então é bom ter cuidado. Eu vou procurar um negócio aqui, porque eu vou, né? Quando você pega, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Quando você pega, tá? Lucas 1:78 diz assim: Não tenhas medo, eu vos anuncio com grande alegria, que será também de todo o povo, nasceu para vós o Soter, palavra grega que quer dizer Salvador, que é o Cristo, que é o Cristo Adonai. Então, primeiro, tá? Bora acabar com essa conversa de, tá? Dizem que ele é o Soter. A palavra Soter quer dizer Salvador ou Libertador. Ok? Depois dizem que ele é o Cristo. Tá? Que quer dizer ungido. Depois dão a ele outro título, que ele é Senhor. Portanto, em outras palavras, o Adão. Tá? Então, primeiro, é preciso antes ter muito cuidado quando fazermos afirmações a respeito de Jesus. Por quê? Porque também o Evangelho vai dizer que no Evangelho de Lucas, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Porque vou mostrar aqui uma coisa para vocês, que é o seguinte: quando Jesus foi anunciado que ele era filho de Raelion, portanto, você pode falar o que você quiser, mas Jesus, tá, era filho de, dentro do panteão, tá, semítico mesopotâmico, ele era filho de Raelion, portanto ele não era filho de Javé, tá? Então ele era, tá, filho de El Elyon. Então, quem é ele? Tá? Ele é chamado de Adão, ele é chamado de Cristo, ok? Então, ele é filho de Ra-Elion, Jesus. Ok? Pessoal, não adianta as pessoas quererem tirar água de pedra que não. Eu não gosto de Jesus. Paciência, né? Paciência, eu não gosto de um tipo de Jesus. Tá? Mas o Jesus dos gnósticos, os gnósticos nunca negaram Jesus Cristo. Então não venha para cá com história de que é. Né? Tá? Quando Jesus foi anunciado, né? Ele foi até. Eu vou mostrar um texto aqui, né?
Quando a Maria foi visitar Isabel, ela disse: louvado seja Adonai, tá? O El de Israel. Nós sabemos o que significa Israel. Porque visitou e redimiu o povo para libertá-lo. Eu quero encontrar aqui uma outra. Tal. E você, menino, será chamado filho de Raelion. Tá bem aqui, ó. Número 76 do capítulo 1 de Lucas. Tá? Você, menino, será chamado profeta de Raelion. Tá? E irá à frente, tá, de Adão para lhe preparar o caminho e discernir o conhecimento no meio do povo, de que a libertação procede do perdão e tal. Tá? Aí ela diz: mediante mais eterna misericórdia do nosso Deus, que causará visita do sol nascente desde o céu, para brilhar sobre os que estão na treva, vivendo a sombra da morte. Ah? Foi o Zacarias que falou isso. Ele diz que tá? Prestem bem atenção. Ele disse que João Batista, tá, será profeta de Raelion. E que ele vai preparar o caminho de Adonai, de Adão. Ok? E ele vem e chama Jesus de o sol nascente que nos veio visitar. Jesus é chamado de Hélios. Tá? Então, antes que... outra coisa importante. Outra coisa importante. Ninguém vai... que não entenda contexto bíblico, não estudou filologia da Bíblia, não adianta ficar querendo tirar água de pedra. Tá? Primeira coisa é que Jesus nunca chamou Javé de pai, nunca fez referência a Javé. Ele vai dizer, tá, que o pai do quê? Do céu. Ele vai usar a expressão pai. E em referência a isso, quem é o pai dos céus? Urano. Quem é... Como é chamado o céu? Tou Oranou, em grego. Portanto, Jesus, tá? Ele é, por excelência, filho, ele é um Elohim, portanto, ele é tá? O pai do céu. Quem é o pai do céu? Tá? No panteão semítico ou mesopotâmico é El Elyon, o Deus do mais alto. Ok? Portanto, Jesus é um Elohim, ou, no mínimo, um Benai Ha, ok? Elohim. Ora, é muito, mas muito evidente na cabeça de qualquer pessoa, tá? Que Jesus, ao se referir, né? Que Jesus, ao se referir ao Pai, ele não está se referindo a Javé.
ele é filho de um Deus superior a Javé. Jesus é superior a Javé. E não, ele não é filho de Javé, nem é Javé encarnado. Essa é uma das maiores mentiras que já foram inventadas. Por que, que o cristianismo ortodoxo matou os gnósticos? Porque os gnósticos disseram exatamente não. Jesus não tem nada a ver com essa figura aí, não. Ao contrário. O que foi que El Elyon, o que foi que El Elyon fez? Tá? Bora lá. Eu não estou aqui para ser dono da verdade, mas as pessoas também não podem ficarem com o negócio de que eu li um livro que disse que Jesus era uma invenção de César, que foi filho de César, que foi filho não sei do que. Tem um monte de bobagem sendo ditas por aí a respeito, e nem por isso cada um pensa o que quiser. Né? Afinal de contas, nós estamos num país altamente democrático. Então cada um tem sua opinião, né, a respeito de Jesus. No capítulo 32 do Deuteronômio, né? Deixa eu ver aqui o versículo 8. Quando Elion concedeu a cada nação a sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras dos povos de acordo com os filhos dos deuses, de acordo com os filhos dos deuses. No entanto, a porção de Javé era seu povo, Jacó, tornou-se sua herança. Tá? Então, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Diga aí o que aconteceu, poxa vida. Tudo bem. Né? Javé. Eu vou apagar isso tudo aqui agora para me alimentar o terreno dos raciocínios, tá? Vou deixar apenas essa parte de cima. Jesus é Sananda. Jesus é não sei quem. É o Maitreya. Essas ideias da New Age no meu canal não prospera. Tá? Porque a New Age nada mais é do que um fruto dos soberanos invisíveis. Nada mais. Que a New Age ela vai estar relacionada à nova ordem mundial. Pronto, acabou. Né? Então, portanto, tá? Vou apagar logo tudo mesmo, porque senão vai confundir. Vai confundir, vai. Então, existia o panteão sumério. Quem era o panteão sumério? Era An ou Anu. Tá? Isso aqui é os sumérios. Ok? Ok. Passa a malinha aqui. No panteão grego, tá? No panteão grego, ele era conhecido como Uranus. Urano. Tá? No panteão
mesopotâmico ou semítico, ele era conhecido como El ou El Elyon. Ok? Certo? Então, de quem era que liderava aqui? Quem era o grupo de seres que pertenciam ao panteão sumério? Os Anunnaki. Ok? Quem participava do panteão grego? Os Theóis. Quem participava do panteão, ok? Era os Elohim. Ok? Aqui está os panteões. Tá? O evangelho foi escrito em que língua? Tá? Originalmente. No grego. Tá? Ok? No grego. Então Jesus, ele é chamado de filho de El Elyon. Ok? Bem aqui, eu vou separar aqui para a gente ter uma noção. Tá? Primeira coisa que é preciso distinguir. No Antigo Testamento hebraico, Jesus vai ser chamado de Emanuel. Ok? Tá dando para verificar ali, ó. Emanuel. É? Emanuel. Agora pegue. É só uma questão de raciocínio lógico, tá? Pegue a palavra Emanuel e você vai encontrar dentro da palavra Emanuel a palavra Anu. E vai encontrar a mesma expressão El. Tá? Essa expressão também aqui, Manu, tem um significado. Tá? Só que em grego, ele também vai ser chamado, aí aqui em hebraico, colocaram que ele ia ser chamado de Yeshua. Que é um erro. Por quê? Porque Yeshua queria dizer Javé salva. Javé salva. Era isso que queria dizer aqui, ó. Javé salva. E é mentira. Em grego, ele vai ser chamado, tá? Ele vai continuar com esse nome, mas no grego ele vai ser chamado de Iezos. Tá? Ok? Certo? Então, o evangelho escrito em grego depois vai se transformar na língua portuguesa, tá? Como Jesus, mas ele, tá? Vai receber o título de quê? Tá? Mais uma separaçãozinha bem aqui. Ele vai ser chamado de Sol Hélios
nascente. Ok? E no grego ele vai receber o título de ser o Cristo, de ser o Kyrios. Ok? Ele vai receber o título de ser Adão. E por que Jesus, meus amigos, o que acontece com Jesus? Quando Hélion separou as nações, deu para Javé apenas a tribo de Jacó. Ele não deu para Javé a semita toda. Não. Ok? Ele não deu todos os semitas. Correto? Ele não deu. Ele deu a casa de Jacó. E quando Gabriel vai falar com, tá? E quando Gabriel vai falar com Maria, tá? Ok? Eu vou pegar o grego aqui, ó, tá? Pegar o grego. Quando ele vai falar com Maria, tá? Ele vai dizer exatamente isso aqui, tá? Então vamos lá. Tá. A palavra Senhor é Kyrios, tá? E falando sobre coisa, ele vai dizer: e tu, porém, menino, profetês do Efisto do Altíssimo, chamarás à frente, pois à vista do Senhor Quirion, a preparar os caminhos dele e dar conhecimento da solteria ao povo dele, em perdão de pecados dele, em razão entranhas da misericórdia, tá? De Deus, Teol, tá? Que está no singular, de nós, o qual chamará sobre nós de onde há altura, tá? Aquele os quais olhará sobre nós, tá? Oriente da altura. Quando você vai ver esta expressão, ele diz: visitar-nos do Oriente Nascente, levante da altura. Ora, ele está dizendo o sol que nasce do Oriente para nos visitar. Ok? Tá? E manifestar os que estão na treva da sombra da morte, assentados, a guiar realmente os pés no caminho da paz. Então, o que Jesus, mais uma vez aqui eu quero frisar, ele é chamado de sol nascente, de Hélios. Tá? Não adianta as pessoas fazerem isso aqui, ó. Tá? Ok? Aqui. Ó. Ele é o sol nascente. Então, portanto, ele é o Hélios.
ele também é chamado de Hélios. O pessoal tem um medo de mexer com essa questão de Jesus. Mas, ora, por que você está preocupado com Jesus? Ah, Jesus foi uma invenção romana. Ah, Jesus era filho de César. De tudo já falaram. Tá? As pessoas têm direito, eu tenho um monte de livro aqui. O Jesus de César, o Jesus de... Entendeu? Eu tenho aqui. Quem era Jesus? O Jesus humano. Então, bora ver. Que era que os gnósticos pensavam. Tá? É sobre isso? Bora ver aqui. Né? Bora ver aqui o que é que os gnósticos pensavam a respeito de Jesus, né? Vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui algumas coisas. Tá? Perguntar logo, pegar. Eu gosto logo de mostrar figuras, que é para que a gente tenha uma noção, né, pessoal? Tá? Uma noção. Porque eu gosto de mostrar alguma coisa que revele algo, né? Então, os gnósticos, né? Certo? Os gnósticos, não é isso que eu estou procurando, eu só abri para a gente depois entender. Tá? Então, nós vamos ver aqui, ok? Vamos ver aqui. Tá? Como era que os gnósticos viam. Por isso eu gosto de mostrar toda a simbologia dos gnósticos, tá? Porque tem pessoas que... falem tudo, mas não falem de Jesus. Porque Jesus não existiu. Jesus está a serviço da Matrix. Não. Usaram Jesus para a Matrix. É uma coisa. Agora, dizer que Jesus estava a serviço da Matrix é uma mentira muito grande. Tá? Uma coisa é você usar a pessoa de Jesus. E eu não duvido que tenha usado Jesus para esses fins. Agora, dizer que Jesus estava a serviço da Matrix, que Jesus... né? Isso aqui é outra coisa que eu quero já deixar no ponto. Né? Então, bora ver aqui. O que é que os gnósticos faziam acreditar. Ok? Preciso estudar. As pessoas que não têm conhecimento dos gnósticos, pessoal, tá? Aí é complicado. Tá? Muito complicado. Certo? Por quê? Porque aí as pessoas falam qualquer coisa. O que der, eu falo, porque tal autor disse, mas o autor conhece os evangelhos gnósticos, porque você vai ver que está aqui, olha. O Pai abarbelou o Cristo, tá? E aqui ainda acrescenta assim, Cristo mais Sofia, tá? Porque ele era par de Sofia, ok? Então, observem aqui, ó, tá? Que aqui quem é, ok? E aqui está falando da cosmologia, de como os gnósticos viam todo esse processo, tá? Inclusive, diferente do que eu sempre mostro aqui, esse ser aqui, ó, o Adão tem uma esposa que é a Zoe, tá? Ok? Aqui estão os planetas. Então, olha. Ok? Olha aqui, ó. O Yaldabaoth, o Arque, tá? O arquigenitor, tá? Do planeta. Aqui está em inglês.
Tá? Então você vai vendo aqui, ó. Ok? Teve gente que até, inclusive, disse para mim, não, o Saturno é o Sabaote. Não, tem nada a ver com Sabaote. Tá? Eu acho que as pessoas precisam entender um pouco, né, e verificar, porque vejam que isso aqui está em inglês, e eles botam aqui, ó, Caim, Mercúrio, tá? Adonai, o Sabaote, Vênus, e Abel, Sol, né? Calila, Marte, Júpiter, Hermas e Saturno, Atótio. Tá? Você vai ver que em inglês, por exemplo, eles diferem. Né? Então, eu vou mostrar aqui também uma outra coisa muito interessante, que é para a gente também ter noção disso. Né? E eu eu gosto de mostrar, pessoal, porque às vezes as pessoas elas veem o canal da gente, mas a intenção muitas vezes é tentar simplesmente nos pegar num erro, tá? Eu não quero isso aqui não, né? Baixa isso aqui. Deixa eu ver aqui. Também não, porque não me interessa aqui ainda. Ok? Então, bora lá. Eu vou encontrar aqui tudo que eu quero, pessoal, para mostrar para vocês, tá? Toda a paciência do mundo, porque aqui a gente está tratando de coisas sérias e eu não gosto de deixar nada assim pela metade. Então vocês vão ver nesse aqui, ó, valentiniano, que Jesus é um éon, tá? Que Jesus, tá? Ele é uma manifestação do pleroma todo, tá? Porque ele pega todos os alinhamentos aqui e está aqui. Ele é considerado o éon, tá? Ele é considerado um éon. Ok? Então, o grande problema foi a manipulação dos evangelhos canônicos ao longo do tempo. Tá? Ao longo do tempo. Quero deixar isso aqui também pronto, porque eu quero mostrar isso também aqui, depois. Tá? Ok? Então, eu não gosto, eu acho que Jesus ele é um comprometido com o sistema. Bem, você pode ter esta opinião. Né? Você pode ter essa opinião. Não tem problema. Agora, dizer que Jesus era tipo uma... Ele veio aqui na Terra para fazer a vontade do Jeová, trabalhar a favor do sistema, da Matrix, etc. Aí eu acho que é um pouco assim, falta de entendimento mesmo, pessoal. Tá? Falta de entendimento mesmo, porque, sinceramente, tá? Agora, o que está errado sobre Jesus é dizer que Jesus era Deus. Tá? Confundi-lo com o Filho unigênito. Por que eu estou falando isso? Porque aí eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa importante. Tá? Tá? Porque as escolas gnósticas estão aqui no... Vou aqui fazer aqui o pleroma, tá? Então aqui nós temos
o Bitos, tá? O Bitos, que é o pai. Aqui está o Uno, tá? Aqui está a Barbelô, que é a mãe. Aqui está o Logos, né? Prestem bem atenção. No pleroma, tudo é emanação. O Logos emanou, tá? O Logos, que é o Filho, tá? Certo? Ele emanou quem? O Cristo. Cristo emanou, tá? Olha só, tá? Cristo emanou o Emanuel. Emanuel emanou, tá? Jesus. Por isso Jesus é considerado um aeon. Se você tem que olhar ao contrário aí o celular, tá? Ou então para poder você ver o que a gente escreveu, tá? Porque às vezes... Então, eu não entendo como é que as pessoas... Tá? Porque, veja, as civilizações depois da Suméria, Acádia, ok? Depois teve a civilização que? Egípcia. Ok? Depois teve a civilização assíria. Depois teve a civilização babilônica. Então você vai vendo que tudo isso aqui está ligado, tá, à linha mesopotâmica. Tá? Aqui, ó. Tudo está ligado à mesopotâmica, aos deuses mesopotâmicos e egípcios, que eu já falei aqui. Tá? Por quê? Porque eles eram chamados de Elohim, mas eles eram o mesmo Anunnaki. Ok? Aí você pode dizer assim, bem, aí está as civilizações. E por que os gnósticos tiveram uma outra visão? Tá? Eu vou pagar aqui. Pagar aqui. Porque aí os gnósticos não são uma civilização. Os gnósticos são... Tá? Os gnósticos são um movimento religioso. Tá aqui, ó. Então, os gnósticos, tá, vão chamar esse ser aqui de Bitos, ou outro nome que queiram dar. Tá? Prestem bem atenção. Os gnósticos vão chamar o pai, esse ser aqui, de Bitos. Tá? Vão chamar os seres aqui de aeões, os filhos. Ok? Agora, há uma quebra bem aqui. Por quê? Porque aqui vem a Sofia. E aí vai surgir quem? O Yaldabaoth. Quem é o Yaldabaoth? Yaldabaoth vem ser o Enlil. Tá? Então, portanto, surgem os arcontes, ok? Cujo chefe é o Ial. O Yaldabaoth.
Quem é o Yaldabaoth? Tá bem aqui, tá, pessoal? Vem aqui, eu vou sair. Ó. Yaldabaoth. Quem é o Yaldabaoth, pessoal? Considerado o Deus, tá, do Antigo Testamento, tá? Portanto, era o Yod-He-Vav-He. Ok? Sendo assim, hoje há comprovações de que esse Yod-He-Vav-He é o mesmo Enlil. Que é uma divindade aqui sumeriana. E Javé é uma divindade mesopotâmica. Que nada tem a ver com Bitos. Ok? Então, a gente precisa ter noção disso, pessoal. Eu sei que é complicado, a gente está meio... a gente fica meio perdido nessas coisas e tal, mas é preciso fazer esforço de compreensão, tá? Então, como a gente está falando dos, tá? Por exemplo, do cubo, né, de Saturno, vamos lembrar que o Saturno está bem aqui, olha, se seguir, tá? A linha do pensamento, tá? Dos 7 céus do judaísmo, o sétimo vai dar em Nibiru. Ok? Se contarmos a partir da Terra até Nibiru dá 10 do Enoque. Tá? E se nós contarmos do jeito gnóstico, cujo centro não era o Sol, mas a Terra, então o sétimo é o Saturno. E veja que Júpiter é muito maior que Saturno. Ok? Então depois nós temos Urano, Netuno e Plutão, que são os 3 planetas superiores ao Saturno. Ok? Então bora aqui. Eu vou logo ver para a leitura, porque eu gosto muito de que a gente não fique muito tempo pensando. Então, olha. Então Cronos se tornou governante ao se casar com a sua irmã Rea. Gerou Osíris, que é Sírios, e Ísis, que é a Lua. Uranus, tá? Na história de Atlântida, por Diodorus Sículos, também fala do governante chamado Urano, que previu muitas mudanças planetárias durante sua vida, que civilizou e governou as pessoas do planeta, e quando ele morreu, seu espírito foi traduzido para a estrela que recebeu o nome de Uranus, e ele foi feito rei dos céus e do universo. Rei dos céus e do universo, porque ele tinha profundo conhecimento do caminho das estrelas e planetas. Tá? Nos textos védicos, tá? Shatapatha Brahmana e Pravajapati, equivalente a Fanes dos mitos óficos, nasceu o ovo cósmico dourado. Ele sozinho ou junto com a deusa da linguagem criou o céu e a terra. Prajapati tornou-se o céu, a terra e as estações. Ele criou toda a água e os seres, os devas, semideuses ou seres divinos, que são a mesma semelhança dos Elohim. Asuras
e Purusha, espíritos cósmicos, tá? Que aí já são os deuses intermediários, tá? Que já seriam ali, tá? Os deuses do meio. Era chefe dos deuses, ele criou a religião, ritos e sacrifícios, tá? Mas na literatura védica mais antiga, Rig Veda, o deus Vanua era Urano, tá? Que também representava os mares, Satya, como Satyuga ou Satyauga, a época do dilúvio, e Reta, justiça. Isso significa que Yuga Satya de Urano tornou-se sincretizado com Saturno. Aí depois eles vão misturar, tá? Eles vão apagar, tá? Mais tarde, assim como a mitologia grega clássica, tá? O Bhagavati Puran descreve a morada eterna de Vishnu como planetas azuis, tá? Vaikunta, que eram Urano, Sueta e Netuno, Siama e Plutão. O Goloka de Krishna, ou a Loka, casa de Krishna, residia em Plutão, tá? E a razão pela qual esses senhores hindus eram retratados como humanos com pele azul. Por quê? Porque Plutão é azul. Os Elohins, presta atenção agora, meu irmão. Os Elohins, ou Anunas da Suméria, eu fico muito decepcionado quando eu vejo pessoas tentando fazer uma desligação de que os Anunnaki são um, os Elohim são outro, tá? Os Teós são outros, os Arcontes são outros, como se fossem grupos de seres diferentes. E aí depois ainda pioram dizendo que são reptilianos. Aí dói na alma, viu? Certo? Os Elohim, ou os Anunas da Suméria, que são os mesmos, vieram de um planeta que orbitou Urano. Então, de onde eles vieram? Ai, meu Deus. Tá. Vai. Aí a gente, quando a gente fala uma coisa, depois a gente é até criticado. Porque tem gente que assiste o nosso canal para fazer crítica, não no canal, mas depois falar, olha a besteira do cara falando, tá? Então, o que dizia o quê? Que eles vieram de um planeta que orbitou Urano, tá? Ou Netuno, ok? Então, preste atenção. Então, tá aqui Urano, ok? Os Anunnaki vieram de um planeta, ok? De um planeta, tá? Os Anuna, ou os Elo, aqui eu vou botar, que são o mesmo grupo, vieram de um planeta que orbitava o quê? Urano. Não parece estranho, tá? Que esses seres, tá? Tenham vindo de uma região cujo um planeta, tá? Orbitava as regiões de Urano, do planeta Urano. Quem? Os Anunnaki, os Elohim, os Teós, tudo é a mesma coisa, tá? Vieram daqui. Habitavam a região de Urano, um planeta.
Mas o que foi que fizeram? Disseram que os Anunnaki vieram de onde? De um tal de Nibiru, que aparece, a palavra aparece apenas 2 vezes na tabuleta da Suméria. Né? Orbitou Urano ou Netuno, a primeira estrela-sol a ser vista depois de sair da bainha do plasma da anã vermelha marrom. Na mitologia grega, Urano era a morada dos deuses. Tá? Se as pessoas não estão fazendo relação uma coisa com a outra, aí eu não posso fazer nada. Tá? Na mitologia, tá? Morada dos deuses. Ok? Urano era portão do céu. O pai dos deuses. O pai dos teós. O pai dos titãs. Tá? Jesus vai chamar, né, de Pai do céu. Pai nosso que está no céu. Que está em Ouranou. Tou Ouranou. Né? Na mitologia hindu, Vishnu e Krishna habitavam planetas azulados, tá? Vaikunta. Também, Urano, também conhecido como Sueta, Netuno, Siama e Plutão, onde residia a casa de Krishna. Né? Então, rapaz, eu acho que as coisas estão ficando esclarecidas, né? O senhor hindu Brahma suplantou Sueta, tá? Suplantou Sueta, tá? Quem é Sueta? Urano. Quem é Brahma? Ai, meu Deus. Eu acho graça porque as pessoas, elas acham que eu estou inventando coisa. Quem é Brahma, pessoal? Tá? Então, Brahma, tá? Brahma, que suplantou Urano, é o Cronos. Quem é o Cronos? É Saturno. Quem é Saturno? É Yaldabaoth. Quem é Yaldabaoth? É Javé. Quem é Javé? Tá? É Enlil. Será que está difícil de entender? Estão prestando atenção? Então o Brahma, tá, na mitologia védica, suplanta Urano, tira o brilho do Urano, tá? Tira a bainha de plasma dele, que ele era uma estrela, tá? Ok? E quem é o Brahma? É o Cronos. Quem é o Cronos? É Saturno. Quem é Saturno? É o Dabaoth. Quem é o Dabaoth? É Javé. Quem é Javé? É Enlil.
Tá, a gente tem que admitir que as pessoas têm difícil compreensão, mas nós estamos vivendo dentro de uma matrix que enganou as pessoas durante e continua enganando as pessoas ao longo do tempo. Fazer o quê? A única coisa que eu posso fazer é torcer para que as pessoas acordem e a gente possa colapsar essa porcaria dessa matrix. Só isso. Jesus já fez a parte dele. Já disse o que tinha de dizer, já falou o que tinha de falar. Krishna veio ao tempo dele, né? As pessoas acreditam no que querem, né? Então a minha função aqui não é espalhar crença, é falar dos fatos, tá? Então Brahma suplantou Sueta, que é o Urano. Mais tarde, Odin dos gnósticos, dos nórdicos, quer dizer, Odin, tá? Dos nórdicos, pai celestial dos gregos e pai dos deuses. Para os sumérios, ele habitava no mais alto dos 3 céus, dito ser feito do avermelhado luludinito, tá? Pedra era esta bainha de plasma avermelhado de Saturno. Tiamat, descargas de plasma, que estava na história da criação suméria original, a deusa do mar salgado, a brilhante, tá? Brilhantemente brilhante ou reluzente, tá? O seu salgado, tá? Alguns misturados com os doces às águas da terra, tá? De Apsu ou Abzu, durante os dilúvios, tanto de Urano quanto de Saturno. Anshá e Kishá, pai celestial e mãe celestial, são pais de Urano, e a Terra aqui. Enlil é descrito com o papel de Saturno aqui. Então, você olhou, olha, os mitos estão falando isso aqui. Não tem por que discutir, e as pessoas parecem meio que cegas, achando que os Anunnaki, os Elohim, os Teóis, tá? E os arcontes são seres diferentes. Não são. Portanto, Jesus, dentro de uma visão dos princípios mitológicos, Jesus é um Elohim. E sendo um Elohim, ele é um Teói, e sendo um Teói, ele é um Anunnaki. Ele é um Anunnaki. Alguns dizem que Jesus era, tá? Alguns dizem que Jesus era um tal de Enki, e outros dizem que Jesus era o aqui, ó. Tá aqui, ó. Jesus era o Gaozu. Aqui está Inanna, que pode ser qualquer uma dessas, tá? Inclusive pode ser comparada a Maria, tá? Jesus era o Gaozu. Gaozu aparece como uma divindade superior aos Anunnaki, inclusive superior a Nu. Ok? Então, cada um acredita no que quiser acreditar, né? Claro que as pessoas têm o direito de dizer, olha, eu não concordo com você. Tudo bem. Você, né?
Então, quando nós chegamos em Saturno, olha, veja, Saturno, originalmente em Enlil, ou Elil, cujo símbolo era o touro, era Saturno, Cronos. Está aqui, ó. Sou eu que estou inventando isso, não. Está aqui. Originalmente em Enlil, cujo símbolo era touro, era Saturno Cronos, pai do tempo mensurável na mitologia grega. Ele era o deus da agricultura e da colheita. Saturno assumiu atributos ou tornou-se sincretizado com Urano. Porque aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Uma coisa é você sincretizar. O que foi que fizeram no Brasil? Vamos lá. As religiões de matriz africana. O que é que elas fizeram, pessoal? Então, vamos falar de coisas reais, tá? Vamos falar de sincretismo. O que é o sincretismo? Tá? Apagar logo tudo, porque eu acho que vocês já entenderam, já viram. Então, depois é só rever o vídeo. Mas deixa eu falar aqui para vocês. O que é o sincretismo? É você fazer uma mistura. Então, o que é que o pessoal fizeram aqui? Vamos dar um exemplo. Exemplo. É igual na escola. Vamos dar um exemplo. Ok? 2 pontos. Quem é o Oxalá? Vamos lá. Oxalá é sincretizado com Jesus. Tá? Entenderam como é? Obaluayê é sincretizado com quem? Com o Pai, né? De Jesus. Vocês estão me entendendo a coisa, como é que funciona? Então, o sincretismo é que é o problema. Tá? Pegaram, o que é que os judeus fizeram? Tá? E aí, o que é que os hebreus fizeram? Tá? Quando os hebreus chegaram lá em Canaã, os cananitas tinham seus deuses. Então eles pegaram El, tá? Pegaram Elion, pegaram El Shaddai, tá? Pegaram até características de Baal, pegaram tudo isso aqui e disseram: isso aqui é Javé. Sincretizaram tudo na figura de Javé. Eis o problema. Isso é uma questão de entendimento. O que é que o povo africano fez? E fez de propósito? Não. Eles fizeram porque, se eles não fizessem, eles não continuavam com a religião. Eles sabiam que a imagem de Jesus não era o Oxalá. Eles sabiam que a imagem não era de Nossa Senhora, não era não era a Iemanjá, tá?
São Jorge não era Ogum. Eles sabiam. No entanto, eles tinham que fazer aquilo para se livrar do castigo. Então, é simples a gente entender. O que é que eles fizeram? Eles pegaram, tá? Certo? A figura de Urano e jogaram, sincretizaram com Cronos, tá? Com o Saturno. Na mitologia grega clássica, de 500 a 30 a.C., na mitologia hindu. Os fenícios e citas, antes de adorarem Marte, Nergal, no século 7 e 6 a.C., faziam sacrifício de crianças a Saturno, chamado de Moloch. Saturno foi chamado de quê? Moloch, o rei. Em memória de Saturno engolindo seus filhos, capturando o planeta de Urano, os planetas de Urano, tá? Porque a Terra estava lá orbitando Urano, tá? Tá? O John Lambilage, ele fala claramente isso para a gente, quando ele diz, tá? Quando ele diz o quê? Que a Terra não estava aqui. Não deveria estar aqui. Tá? Então, aonde a Terra estava? Existia um planeta chamado Urano, tá? E a nossa terrinha, tá? Nossa Terra aqui com seus continentes, sabe lá quanta, ela orbitava esse planeta aqui. Ok? De algum jeito, ela foi empurrada para baixo, ficando presa numa matrix, ok? Certo? Na matrix de quem? Do Saturno. Ela sai de Urano e cai em aprisionamento de Saturno. Como aconteceu isso aqui? Bem, vocês não vão dizer que isso é mágica. Que o que aconteceu foi milagre. Ou foi outra coisa. Não, foi tecnologia. Empurraram a Terra para a região onde ela está. Tá? Conforme recordado na mitologia grega, Hélio foi o primeiro rei dos egípcios, sendo o nome do mesmo estrela celestial. Alguns sacerdotes, no entanto, dizem que Hefesto foi o primeiro rei deles, pois foi o descobridor do fogo e recebeu o governo por causa desse serviço à humanidade. Então Cronos se tornou governante ao se casar com a sua irmã Rea e gerou Osíris e Ísis. Quando Marduk, tá, se tornou governante superior de seu pai Enki, suplantou representado por Saturno e El. Tá? Ok? Quando Marduk se tornou governante superior, seu pai Enki suplantou, representando por Saturno e El, tá? El singular de Elohim, suplantou Hélios. Tá? O sábado de El foi chamado de Saturdias, dias de Saturno, e passou a ser o sábado. Tá? Praeparatio Evangelica,
tá? A preparação para o dia do Evangelho. Cronos, tá? Que não é El. Cronos, que é Javé, foi deificado na estrela Saturno. Esta declaração é citada por Eusébio da redação de Filo, da perdida história fenícia, tá? Suncaniaton, tá? Alguns escritores clássicos, entre eles Tácito, alegaram que os judeus eram adoradores de Saturno, tá? A refutação de Agostinho contra Fausto, né? Manicaeum, né? 20.13, é o pai do céu, Saturno não é El, não é o Saturno. El é Urano. Isso tem que ser refutado. Isso é bobagem, tá? E o seu filho maior, Haddad, tá? Ou Ninurta, pai da Terra, que se tornou Júpiter, ambos são simbolizados pelo touro. Ambos usam chifres de touro em seus cocares, por volta do ano 2000 a.C. Marduk suplantou a si mesmo e seu pai por Saturno e Júpiter. Tá? Na antiga religião romana, sacerdotes salianos, Saturno era adorado e seu templo era o mais antigo registrado pelos pontífices sumos sacerdotes do rei sagrado. Saturno era equiparado a Cronos, que devora seus filhos, e Cronos era equiparado ao deus Catágenes, com chifres de carneiro, Baal-Ramon. Tá? Baal-Ramon, até eu falei sobre ele, tá? Que não confunda com Baal-Zebub, tá? Ou Amon, que é Marduk, Bel, filho de Enki, o velho Bel. A deusa Tanit governou com Baal, Amon. Ea também era de origem babilônica e pode ter influenciado cananeu El, e também Ian, o deus do mar, do rio. Um ramo cita os saxões, Saxum, ou Saxuna, ou Sakai, que também tem origem nos hebreus, adoravam Saturno, tá? Zoroastro, ou Zaratustra, era adorador de Aura Mazda. Mani era o gnóstico seguidor de Zoroastro da Babilônia, que foi para o Egito em 400 depois de Cristo, tá? Vê o Genesis of the Grey Kings, de Laurence Gardner, tá? No Enumeliste, o planeta Gaga é o mensageiro assim na mitologia grega. Júpiter envia Mercúrio como mensageiro para a Terra. Mercúrio, ou Hermes, dos gregos, era o mensageiro rápido dos deuses que acelerava em sua missão enviada por Júpiter ou Zeus. Será que Mercúrio era um satélite de Júpiter ou de Saturno? Depois das catástrofes planetárias, as órbitas de Mercúrio e da Terra se cruzaram enquanto expiravam em direção ao Sol. Tá? As descargas elétricas de Mercúrio causaram amnésia, dispersão dos povos e esquecimento de línguas. Em termos médicos modernos, a amnésia é consequência de um choque elétrico. Tote, do Egito, representado por Mercúrio, é como o criador das línguas. Mercúrio se comportou como um cometa passando perto de Júpiter
e as serpentes entrelaçadas do caduceu podem lembrar a aparência que ele tinha visto pelos habitantes da Terra. Então, eu quero falar só para encerrar esse vídeo. Tá? Encerrar esse vídeo. Que amanhã é domingo, é dia de descanso. Tá? Vocês sabem que o caduceu era um símbolo. Eu não sei desenhar o caduceu, tá? Vou tentar aqui fazer uma coisa, mas era uma arte que tinha, tá? Sei lá como, né? Mas tinha duas cobras, né? Duas cobras. Aqui, ó. Ok? Era mais ou menos isso. Só que o que é que representa o caduceu? Se vocês verem a figura do sistema solar nosso, o Sol, tá? Sol, nosso, tá? Nosso não. Né? Ele vai viajando a uma velocidade e em torno dele vem todos os astros fazendo movimentos, tá? Certo? Exatamente como um caduceu. Podem olhar aí as figuras que vocês vão encontrar exatamente isso aqui, tá? Ok? Então você vai perceber também, ok? Preste atenção, que o Sol, tá? É o cérebro, ok? E isso aqui, tá? Se chama coluna, a nossa coluna vertebral, tá? Portanto, a nossa cabeça é como o Sol, certo? E a energia que isso aqui, ó, tá? É isso aqui, circulando, ok? A nossa coluna, porque bem aqui tem a pineal, ok? A pinha, certo? Mas lembrem-se, tá? Todos os planetas estão fazendo esse mesmo movimento com o Sol indo numa velocidade dentro da galáxia. Ok? Então, também isto pode ser símbolo do nosso DNA. Ok? Então, uma questão de análise que a gente precisa entender. Mas isso a gente tem que levar tempo, porque o que nós estamos fazendo é um processo de estudo. Isso aqui eu não sei por quanto tempo vai durar. E por quanto tempo eu vou poder estar aqui fazendo revelações que dificilmente você vai encontrar um canal fazendo a mesma coisa. Tá? Mas desde já, um forte abraço, agradeço por acompanhar e obrigado por estarem tornando esse canal conhecido e divulgando uma mensagem de esperança, uma mensagem que a gente possa sair da mentira da Matrix, da falsidade da Matrix, do simulador, para encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência. Ok? Forte abraço e até o próximo.